Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao sexto episódio do Fofoca Científica. Eu me chamo Alice Albuquerque e hoje a gente vai conversar hoje sobre o guideline mais recente de manejo em perdas gestacionais de repetição, que foi publicado em 3 de março de 2026 pela American Society for Reproductive Medicine. Gente, sou muito americana. Nó, esse Carol, sotaque. amiga, conta pra gente um pouquinho qual a diferença, né, do guideline. Acho que é o primeiro guideline que a gente traz aqui no quadro, né? Então, assim, o guideline, né, eles é de sempre de alguma sociedade. Esse em específico é da Sociedade Americana, né, de Medicina Reprodutiva. Eles pegam os artigos novos que já saíram, né, as novas atualizações, reúne os membros da sociedade e eles chegam no guideline. Então, diferente dos outros que a gente traz uma revisão sistemática, um trial, né, um ensaio clínico randomizado, a gente pegou um guideline que é de cada sociedade, né? Então, é isso que a gente vai trazer, é um super atualizado, como sempre. E a Alice vai falar um pouco pra gente das novidades. Tá, e que assim, querendo ou não, é um documento mais robusto, né? Porque foram vários especialistas de uma determinada sociedade que analisaram tudo que a gente tem de conhecimento atual. E eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso barco, porque no dia 21 de outubro de 2024 foi postado o episódio da primeira temporada do Geo to Go, que por acaso também é o episódio 6 e esse é o Fofoca Científica 6, que foi sobre perdas gestacionais de repetição. E para quem quiser voltar lá e ouvir, tudo o que foi falado no episódio está alinhado com o novo guideline agora de 2026. E os dois convidados que a gente trouxe, que foi o Dr. Nomura lá da Unicamp e um chefe também da USP de São Paulo, os dois falaram o tempo inteiro que tudo que ele estava falando até aquele momento era opinião de especialista, era consenso, era o que era falado em congresso, e agora tudo que foi falado lá em outubro de 2024 agora está por escrito e aí disponível para todo mundo, né? Mas E a então, última vez que foi lançado, né, um guideline sobre perda gestacional recorrente foi em 2012. Então, ficou um tempo mesmo, né, sem uma diretriz de uma sociedade tão importante. e que assim, bizarro porque é um assunto que além da gente confundir muito, querer manejar como um óbito fetal ou querer manejar como infertilidade é um mundo muito à parte, né? A perda gestacional recorrente, ela ainda carece de muitos estudos assim mais robustos mesmo, né? Ensaios clínicos, até porque é um público muito difícil de estudar. Mas, de tudo que o novo consenso trouxe, eu acho que o principal que tem que ficar documentado, que agora está por escrito, mas que muita gente já trazia essa prática no consultório, é que a definição de perda gestacional recorrente não tem mais aquilo que antigamente a gente falava de que a paciente tem que ter 3 perdas para daí você começar a investigar. Agora, realmente está escrito na diretriz que a partir da segunda perda você já pode começar a investigar e que, inclusive, essas perdas não precisam ser consecutivas. Então, a paciente pode ter uma gravidez saudável entre elas e, mesmo assim, ser considerada como um caso de perda gestacional de repetição e a gente precisa investigar. E outro ponto também para alinhar agora, a partir do que a gente vai falar, é que são perdas de até 22 semanas. Apesar de o critério literal de aborto ser até 20 semanas, a gente sabe que 20 e 22 é aquela zona cinzenta em que o feto também não é viável. E daí o novo guideline determina que até 22 semanas, 2 perdas, perdas não necessariamente consecutivas, a gente já vai considerar que é uma perda gestacional de repetição. E Eles aí, até trazem essa polêmica, né, porque considerar 20 ou 22, mas eles optaram por estender até 22 semanas mesmo. porque até os grandes, maiores centros do mundo, tipo, não conseguem trazer uma viabilidade fetal com 22, né? Então, eu acho, honestamente, que no futuro o conceito de aborto vai acabar ampliando para 22 semanas. Mas aí é Não, sim, também acho. non-experts opinion. Beleza. E daí, assim, o que tem mais de interessante que já vamos começar trazendo as novidades. A gente não vai fazer aqui uma revisão do que é perda de gestação de repetição, está lá no episódio 6, mas o que muda então, né? Principalmente a parte da análise genética. A gente ficava muito batendo cabeça com relação a cariótipo materno, cariótipo paterno, pede, não pede, quando é que pede, enfim. E daí a primeira grande questão assim que o guideline traz é que a gente tem pouquíssimo benefício de pedir um cariótipo paterno e materno no início da nossa investigação. Na verdade,
75% das gestações de mulheres acima de 40 anos e aproximadamente 50% das gestações de mulheres abaixo de 35 anos que evoluem com a perda espontânea são de causas de aneuploidia. E aneuploidia é um evento ao acaso. A gente não encontra nenhum defeito no cariótipo materno ou paterno que justifique. Então, a gente procurar alterações no cariótipo materno e paterno, que muitas vezes não tem uma significância clínica, não leva a gente a lugar nenhum, entendeu? Então acaba que muitas vezes exaure mais aquele casal, dá a falsa esperança do que realmente resolver. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é uma análise do material do tecido fetal ou placentário daquela perda, daquele aborto. Então, antes de tudo, a gente vai precisar focar em obter pelo menos uma parte daquele material para analisar. E daí o padrão ouro que a gente tem para análise hoje chama microarray, que é uma extração do DNA desse material e que hoje tem uma taxa de falha menor que 5% na identificação de aneuploidias. Então, para que serve isso? Entender se vai inventar um acaso ou entender se tem algo clínico que precisa ser investigado. E aí a orientação primeira é que a gente precisa ter esse material para fazer esse tipo de análise. Eu Se acho a que gente não para a gente se pode falar alongar nessa parte genética que é complexa, né? Mas quando a gente faz isso, o cariótipo, a gente vê lá, né, os 46 cariótipos, bota um do ladinho do outro, né? A gente tá vendo como se fosse a capa do livro, né? O microarray, a gente vê o DNA, o que está dentro do fetal, né? cariótipo. É como se você Isso. abrisse o livro, né, e visse lá dentro se tem translocações, deleções, coisa que a gente não vê no cariótipo. Só falando um pouco mais também do DNA, que a gente pega, quando a gente vê cariótipo materno e paterno, a gente pega aquilo antes do que poderia ter se tornado. E daí, quando a gente pega o material, a análise do material fetal placentário, a gente pega o que se tornou. Então, a gente pega pós-combinações, entendeu? Então, que são os possíveis erros que podem acontecer e as aneuploidias fetais, que daí realmente não teria como a gente prever que acontecer porque é um eventual acaso. Mas, anyway, daí eu analisei aquele material e tal e descobri que eu tenho um embrião aneuploide. O que, que eu vou falar para esse casal? Isso foi um erro esporádico, um evento da natureza. Não é correlacionado com nenhum tipo de doença que vocês podem ter. Aumenta sim a chance de acordo com o avançar da idade materna, mas fora isso a gente encerra a investigação. Agora, se de fato eu tenho um embrião que veio euploide, que é geneticamente normal, daí eu preciso seguir a investigação sistêmica de ambos, tá? Então, não é uma investigação somente da mãe, da nossa paciente, é uma investigação do casal. E aí existe uma sequência do que tem que ser feito, desde pesquisa anatômica, endócrina, enfim, que a Carol vai falar um pouquinho mais pra gente. Acho que é importante a gente falar que, assim, então, o cariótipo dos pais, como a Alice disse, ele caiu por terra, não é o primeiro exame. Mas se no microarray do produto de concepção vier uma translocação, aí sim a gente faz o cariótipo dos pais para orientação genética, conversar um pouco e ver se eles vão querer partir para uma FIV, né, que a gente daí faz o teste embrionário pré-concepção, ou se eles vão querer continuar tentando de forma espontânea. E aí o artigo traz mais uma coisa interessante, né? Porque nesse mundo das perdas, como isso afeta muito o parceiro, a mulher, a gente acaba que tem muito ideias milagrosas e soluções mirabolantes e coisas com muito pouca evidência. Então, você fazer o teste, né, pré-embrionário, né? Pensando numa perda gestacional recorrente de causa inexplicável, que não é uma translocação, não é um problema genético, isso mostrou que não mudou o desfecho, não fez a mulher engravidar mais rápido, não fez ela perder menos. Então, claro que é sempre discutível, mas não tem evidência sólida de a gente fazer uma FIV com um teste pré-embrionário para perda gestacional recorrente, que não exista um problema de cariótipo materno ou paterno. Uma das E aí, grandes polêmicas dessa, eu acho que é você estar investigando qualquer tipo de trombofilia. Trombofilias aleatórias que não têm evidência nenhuma de que causa perda gestacional. E daí você acaba fazendo enoxaparina profilática, às vezes até endócio terapêutico para o paciente, quando ela tem uma trombofilia que não tem nenhuma coisa a ver. E daí a paciente chega às vezes para você já em uso da inox, e daqui que você desconstrua essa ideia de que ela não precisaria daquela medicação, que muitas vezes é cara, muitas vezes é difícil acesso e que não vai mudar o desfecho, porque se ela conseguir levar essa gestação pra frente e dar tudo certo, vai ser graças à inox e ela vai botar na cabeça dela que ela tem uma trombofilia XYZ, né? Mas enfim.
E o artigo também traz essas partes das trombofilias hereditárias, né? Que a gente, como a Alice disse, a gente vê muito nos consultórios, né? Das pacientes usando enoxa quando não precisa. E aí a indicação de investigação de trombofilia hereditária é quando a mulher tem histórico de trombose, né? Eu tive trombose na perna, eu tive tromboembolismo, mas não porque ela teve perdas recorrentes. Não é para fazer. O guideline é bem incisivo nessa parte, que se a mulher não tem histórico, né, familiar ou pessoal de trombose, não tem por que ficar pesquisando Leiden, enfim. E aí, depois, então, da parte genética, né? O que a gente precisa fazer além de forma universal para quem teve mais de duas perdas consecutivas, consecutivas não, desculpa, estamos atualizados, mais de duas perdas, independente se são consecutivas ou não. Além de fazer o microarray do material do concepto, a gente precisa daí estudar de forma rotineira, né, para todo mundo, a anatomia do útero feminino, e alguns fatores endócrinos que a gente vai entrar agora e esmiuçar um pouco. Então, de forma para investigar anatomia, malformações millerianas, miomas e pólipos, o melhor exame é o ultrassom 3D. Ele fala que às vezes quando tem uma dúvida ou quando é uma coisa mais complexa, pode até pedir ressonância, mas de forma geral ou é ultrassom 3D, ou já fazer uma esteroscopia, porque você já vê e já trata, ou fazer esterossono. Então ele dá essas três opções, valorizando mais, né, essa questão do ultrassom 3D, mas uma dessas três opções vai dar para investigar. Porque o Lembrando que ultrassom se 3D não está disponível em todos os lugares ainda, né? É e, uma, é uma especialização meio nova dentro do mundo do ultrassom, né? e precisa ser uma pessoa capacitada, né? E aí, o mais comum que dá perda de primeiro trimestre, né, é o septo uterino. Quando a gente faz a correção, né, do septo uterino, a chance de uma mulher abortar com septo, né, de ela abortar mais uma vez, é de 75%. Quando a gente faz a correção, cai para 20%. Então, é uma conduta que realmente muda muito o desfecho. Remover pólipo endometrial, miomas submucosos que distorcem a cavidade, ou aqueles intramurais que são muito grandes, né, maiores que 4 a 5 centímetros, que altera a vascularização, também faz parte da propedêutica e vai ajudar essa mulher que já teve mais de duas perdas. E uma A coisa que pode outra, acontecer também, desculpa, são aquelas pacientes que tiveram uma perda inicial por aneuploidia, por exemplo, e daí foram submetidas a uma mil ou uma cureta, desenvolveram síndrome de Ashman com sinexes uterinas, e daí acabam tendo perdas recorrentes por conta de uma consequência de uma perda que a princípio seria um caso isolado, né, por aneuploidia. Aí, enfim. perfeito. E aí o artigo sempre vai trazendo o que faz sentido e o que não faz sentido, e a gente vê muito na prática. Então, o útero bicorno ou de Delfo para perdas precoces, né, não é comum. Ele está mais associado a perdas do segundo trimestre. Então, fazer correção, nesse caso, para esse tipo de malformação milleriana, não cabe também. E fazer uma cerclagem cervical de rotina, sem diagnóstico sensation cervical, também não está indicado, só porque teve duas perdas. E aí a gente passa para a parte endócrina. De forma universal também, a gente tem que pedir TSH para todas as pacientes. TSH e anti-TPO, né? Então, como é que funciona? Se o TSH tiver maior que 4, para quem teve duas perdas, a gente já entra com levotiroxina. Se o TSH tá entre 2,5 e 4, aí a gente pede anti-TPO. Se vier o anti-TPO positivo com TSH acima de 2,5, com as perdas, né? Duas perdas, aí a gente trata também com levotiroxina. Dosar prolactina ou não, aí não é de forma universal. Prolactina a gente só vai dosar se a paciente tiver histórico de anovulação crônica, né? For oligoamenorreica, ou ela tiver galactorreia. Se ela não tiver isso, não faz sentido também pedir prolactina. HB glicada, né? Porque a gente sabe que diabetes mal controlada, pré-concepção, está associado a perdas gestacionais. A gente também não faz de forma rotineira, a gente vai fazer só para as pacientes com fatores de risco, como obesidade, SOMP, que a gente está atualizada, né? A gente não fala mais só. SOMP Volte duas casas. e histórico familiar, né? Quem tem histórico familiar de diabetes muito importante, aí tá indicado fazer a HB glicada, né? E se vier alterado, tratar, compensar a diabetes para depois liberar de novo para uma nova tentativa de gestação. A Porque senão você vai estar metformina causando uma gravidez de alto risco, né?
Então, também não são, galera. Se achou, tenta resolver. E, enfim, quem sabe isso possa ter um benefício também nas taxas de gravidez, né? E eu acho que além de ser uma gestação daí de alto risco, expõe a mulher a de novo ter mais uma perda. Que a gente sabe que o emocional dessas mulheres é bem complexo. Então, você liberar antes de tratar a causa desconhecida, né, e ela perder de novo, é mais um fator que vai dificultando aí todo esse processo para a mulher. E a metformina, né, nesses casos de diabetes, de SOMP, aí tem sentido usar. Mas para as pacientes que não têm SOMP, que não são obesas, né, enfim, que não têm diabetes, não também, infelizmente, não faz sentido usar. E aí, para finalizar essas causas anatômicas, endócrinas, a gente vai falar da única causa imunológica comprovada para perda gestacional recorrente, que é a síndrome de anticorpo antifosfolípide, né, a famosa SAF. O que é, né? A gente vai falar brevemente o que é a SAF, né? Então a gente precisa de um critério clínico e um critério laboratorial. As Ambos, perdas, tá? Vai ambos, forçar. não vamos forçar a barra para dar AS e enoxaparina para as pacientes. Então, ela precisa ter os dois. A perda gestacional recorrente entra no critério clínico. E aí, que é bom a gente ficar claro que para você definir perda gestacional recorrente, começar a investigação, tem que ter duas perdas só. Mas para o critério da SAF não mudou. Então, para ser SAF, ainda precisa ter três perdas abaixo de 10 semanas, ou uma perda abaixo de 10 semanas, desculpa, uma perda acima de 10 Acima de semanas, 10. ou um trabalho, uma resolução, né, ou um óbito fetal com 30, abaixo de 34 semanas por causa de pré-eclâmpsia grave ou insuficiência placentária. Que aí faz a gente pensar que talvez ela tenha trombose desses vasos placentários, né, e possa ser SAF. Inclusive, O cai critério, muito. Desculpa, cai muito em prova e pode ser um fator que confunde justamente essa questão das perdas gestacionais considerar duas, mas para a SAF considerar três. E essa questão da pré-eclâmpsia abaixo de 34 semanas não é só desenvolver a pré-eclâmpsia, ela tem que ter o parto. Foi tão grave que foi necessário interrupção antecipada dessa gravidez. Então, não é uma pré-eclâmpsia normal, é uma pré-eclâmpsia muito piorada, provavelmente por trombose microvascular da SAF. e aí, né, o critério laboratorial, a gente precisa ter um dos exames alterados, né? Então, ou anticoagulante lúpico, ou anticardiolipina, ou a beta-2 glicoproteína. Precisa repetir, né? Então, você deu alterado, depois de 12 semanas, repete de novo. Se deu alterado mesmo, aí sim é SAF. E aí, se for SAF, a mulher tem que usar AS 100 miligramas e heparina em dose profilática, se ela não tiver tido nenhum evento trombótico, né, dose profilática, assim é que descobrir a gestação. Até 6 semanas no pós-parto, ela vai usar AS e heparina. Isso reduz o aborto em 54% e eleva a taxa de nascido vivo para 80% para as pacientes que têm SAF. Não mostrou benefícios a AS e enoxaparina para as pacientes que não têm SAF. Então, E não também tem não benefício está. de usar eles isolados, tá? E uma coisa importante que a Carol falou também, que eu quero só ressaltar, é que é assim que dá o diagnóstico da gestação, não é a partir de 12 semanas. Então, a gente vê muita paciente mal conduzida no consultório, sem diagnóstico de SAF, primeiro erro, com prescrição de enoxaparina. Ah, mas me orientaram a começar só depois das 12 semanas, porque diminui a chance de aborto. Segundo erro, não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Nem tem indicação, e se tivesse, era desde o início. Então, só para alinhar também, para não ficar essa dúvida da conduta mesmo do consultório. E enoxaparina, né, não é isento de riscos, né? Além de ficar com roxo, né, na aplicação, aumenta o risco de sangramento materno, né? Então, não faz sentido usar uma coisa que não funciona e que agrega risco materno. Tem várias outras coisas que eles trazem, né, que não faz nenhum sentido também, que é corticoide, fazer imunoglobulina intravenosa, infusão de intralípides, enfim, todas coisas que parecem soluções milagrosas, mas não têm eficácia comprovada e trazem riscos maternos e fetais graves. E aí agora eu acho que a gente pode falar um pouco, que eu acho fofo, Alice, do Tender Loving Care Eu para achei as fofo. pacientes que teve Que é quase duas. um manifesto da diretriz de falar parem de olhar só para as mulheres. 50% do material genético
vem do espermatozoide, 50% é contribuição demais para desenvolver aquele embrião. Então a gente precisa investigar o DNA espermático, né? O espermograma básico, ele é um exame que não ajuda na pesquisa da investigação mesmo das perdas gestacionais de repetição, né? Precisa ser feita uma pesquisa específica que chama teste de fragmentação do DNA espermático. E quando a gente identifica que tem algum dano muito extenso nesse DNA, o ovócito, coitado, não é capaz de suprir, entendeu? Então, não é só um espermograma e um ultrassom de saco escrotal para pesquisar varicocele. A gente precisa realmente analisar o material genético daquele espermatozoide para entender se ele tem alguma contribuição. E o que eu achei legal, que eu não sabia, que esses DNAs, esses fragmentos de DNA, o ócito, a parte feminina, consegue corrigir em parte. Olha que bonito isso. É puxado, Mas viu, como é amiga? muito. Desde a embriologia, a A gente gente tem tá que, corrigindo os erros entendeu? dos Ai, machos. Deus me Não, perdoa. brincadeiras à parte, não é culpa de ninguém, mas é só uma brincadeira, tá, gente? Só uma brincadeira. Mas quando é que a gente Mas vai é ter que pedir? verdade. Mas, Brincadeira, eu confundo de verdade. então, Véi, quando desde a tem um embriologia. Eu pouco achei de isso erro, bizarro. Desde a muito, embriologia. muito lindo, né? Assim, bonito, né? Enfim. Mas é quando a gente tem que pedir esse teste, então? Quando a gente faz toda essa investigação materna e não acha por que, que as perdas estão acontecendo. Quando os homens são velhos, então essa questão de só a mulher ser velha é um problema. Não é um problema. Espermatozoide velho também dá problema. Também dá ruim. Muito bem. Então, uma idade avançada, eles consideram, né, para quando tem essas perdas, os homens com mais de 40, 45 anos, ou aqueles embriões que a gente pesquisou, né, e viu que era a euploide. Então, não era a aneuploidia. Então, por que que perdeu? Aí que você também vai começar a investigar a parte paterna. Lembrar, né, o que que para a parte, para parceria, né, o que que pode dar esses fragmentos de DNA, né, ter tantos erros? Tabagismo, álcool, obesidade e varicocele que fazem esse teste ficar ruim. Então, como é que a gente faz para mudar essa parte masculina? Como melhorar? Mudando o estilo de vida, né? Fazendo atividades físicas, se é tabagista, cessar o tabagismo, se consome muito álcool, reduzir o consumo de álcool. E a correção cirúrgica de varicocele, que também ajuda nessa questão. E caso, né, nada disso funcione, aí sim fazer FIV, né? Algumas Sim. técnicas de FIV talvez vão ajudar nesses casos específicos. Então, a gente não vai pedir a fragmentação do DNA espermático de forma universal, mas em alguns casos específicos está indicado também investigar a parceria, não só lá no outro capítulo que é a infertilidade. Amiga, mas o mais fofo é o Tender Love Caring que eles falam, que é hoje a intervenção mais eficaz e baseada em evidência científica e que a gente, enfim, não tem muito como isso ocorre, mas sabe que ocorre, é comprovado que ocorre, é que é o suporte emocional do casal, acolhimento psicológico, validação do luto que aconteceu, um monitoramento mais próximo, tanto com consultas quanto com exame ultrassonográfico, pensando um pouco mais na paz de espírito desse casal. Isso de fato tem evidência de que melhora e que um dado que ele trouxe que para mim é o mais interessante é que 50 a 80% das pacientes que têm perda gestacional recorrente vão ter uma gravidez de sucesso no futuro em algum momento, se continuarem tentando. Sem Sem grandes a gente fazer intervenções. nada. Sem a gente fazer nada. Não, a gente vai fazer o Tender Love Caring, não é nada. Fofo. Então, às vezes as coisas funcionam, né? Porque iam funcionar independente do corticoide, independente do AS. A última coisa, antes da gente fazer a revisão, é falar sobre uma polêmica que o artigo também traz, que é a progesterona. Então, Sim. progesterona em sangramento de primeira metade da gestação, por si só, infelizmente, não evita que tenha uma perda gestacional. Mas as pacientes que têm duas, na verdade, eles deixam ainda três perdas. Três perdas e tiveram sangramento, aí tem benefício. Então, a progesterona em sangramento de primeira metade, para quem teve três perdas, aí vale a pena usar, mostrou um pouco de Pelo benefício, não só sangramento, não pela perda, né? pelo sangramento e não pela perda. Então, assim, não tem. Eles botam que não é uma evidência robusta,
Mas pensando que o malefício é pequeno para quem teve 3 perdas e está sangrando no primeiro trimestre, a gente pode usar a progesterona, né, micronizada, que tem o seu possível benefício. Vamos fechar então e resumir. Vamos. Guideline sempre mais denso, por isso que esse podcast ficou um pouco maior. A gente vai deixar o link para vocês também lerem com calma e tirarem suas dúvidas. Mas então, e tem uma foto muito boa no guideline que eu vou fazer um post para colocar no perfil do Instagram, que ela faz exatamente o fluxograma dessa orientação. Mas vamos também encerrar verbalmente, vai, pode falar, amiga. Então, o que mudou? Deixou de ser 3 perdas consecutivas, 2 perdas, independente de ser consecutiva ou não, vai começar a investigação. Que teste tem que pedir para todo mundo? Então, quando ela tiver a perda, precisa mandar o material do concepto para análise microarray e não cariótipo. Todas vão fazer ultrassom 3D, TSH com anti-TPO e a SAF se tiver clínica. Se não tiver clínica, também, né? A clínica que a gente diz, essas 2 perdas, a gente pode investigar a SAF. Cancela da rotina painel de trombofilias hereditárias e para de dar corticoide, imunoglobulina, que não faz sentido nenhum. E lembrar, né, que para o parceiro que o DNA do espermatozoide conta quando a gente tem uma perda gestacional recorrente de causa inexplicada. E o que mais ajuda, né, uma das coisas que mais ajuda é a empatia, o acolhimento, esse começo da gestação com consultas precoces e ultrassom. Lembrar que o tempo e a natureza está a favor dessa paciente. Então, esse acolhimento vai fazer com que ela consiga engravidar e tendo essa investigação básica, mas que também pode ajudar. Sim. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. A gente está tentando fazer um mix, né? A gente trouxe um tema ginecológico da última vez, agora um tema obstétrico. Se tiver alguma coisa que vocês têm interesse de a gente conversar aqui, manda ou nos comentários ou no Spotify ou no YouTube, ou então no próprio direct lá do Instagram do Geo2Go. E muito obrigada e até a próxima. Beijos. Nossa,